a todos meus queridos irmãos, a qual Deus criou todo ser humano, somos irmãos. Ainda que há desigualdade entre os seres humanos, mas nós somos irmãos. E também aos que agora aceitaram a Cristo, somos a família, o povo de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor ao pastor José de Carlos Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui no Brasil, e também nosso pastor aqui em Ailândia, pastor Rosildo. Fica aí minha saudação e rogo a todos que sempre lembrem dos pastores que estão na retaguarda, também orando, zelando e ensinando as ovelhas de Jesus. Meus familiares, a paz do Senhor, a todos os meus ouvintes que estão presentes, quero deixar aqui também a minha saudação. Hoje eu quero falar a respeito da estrada da oportunidade. E oportunidade nem sempre tem a segunda chance. Ou aproveita a oportunidade ou perde para sempre. E quero pegar um texto aqui da palavra de Deus que está escrito segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 10, do verso 25 em diante. Narra aqui uma parábola do bom samaritano, a qual um mestre da lei se levantou e, querendo encobrir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Agora, Jesus responde: o que é que as Escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Tem ainda essa. E o homem respondeu: ama ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ame a teu próximo como você ama a você mesmo. A resposta está certa. Respondeu bem, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Quero parar aqui no texto e esboçar aí a estrada da oportunidade. Que às vezes temos a oportunidade e jogamos fora. Não aproveitamos ela. E hoje eu estou feliz. Como sempre, mas hoje posso dizer radiante de felicidade. É porque a paz, quando reina dentro do ser humano, é como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que a paz de Deus excede todo entendimento. Eu fiquei pensando aqui nessa leitura a qual eu li, né? Quando esse mestre, ou rabi, os judeus, os fariseus, saduceus, mestres da lei, eles gostavam da saudação. É igual hoje. Hoje as pessoas, ei, canela de fogo! Eles vêm com saudações entre os irmãos, mas é ironia. Não é aquela coisa realmente do fundo do coração. Mas vem na maneira, na linguagem popular que o paulista sempre usa,
vem puxando o saco de uma maneira, elogiando com lisonjeiros de mentira, de hipocrisia. Mas tudo bem. Aí eu fiquei vendo aqui, Jesus, o que é que as Escrituras diz a respeito? E como é que você entende? E o que é que elas dizem? Olha a pergunta de Jesus agora para esse mestre da sinagoga. Uma sinagoga sempre era composta de 10 pessoas e o rabino, a qual ali ensinava. Esse diálogo agora do doutor da lei com o mestre Jesus Cristo por excelência. Aí fica essa troca de ideia. Ele veio questionar Jesus de uma maneira para ver o que é que Jesus ia falar. Mas ele já tinha um entendimento do que ele queria. Ele já tinha. Mas Jesus, ninguém pega Jesus com certos tipos de conversa. Aí veja bem, quando nós observamos aí o verso 25, um certo mestre da lei levantou querendo encontrar alguma prova contra Jesus. Ele veio com intenção, não foi realmente a pergunta qual ele fez, não foi, ele queria pegar Jesus em contradição. Mas tudo bem. Na estrada de Jericó, ela ficou marcada. Aí essa estrada de Jericó, ela teve vários acontecimentos que as Escrituras relatam. Foi onde os israelitas mostraram a sua fé, quando ali os muros de Jericó caiu. Também, isso foi lá em Josué, capítulo 6, verso 20 e 21, quando Josué estava no comando, rodeou os muros, e os muros caíram. Porque, olha, diante daquele que teme a Deus, pode ter muralha de fogo. Como diz as Escrituras, se passarem pelas águas, elas não vão te submergir, não vai te afogar. Se passarem pelo fogo, também não vai se queimar. Mas isso é debaixo da potente mão de Deus. Aí eu lembrei agora do amigo Lindinalvo, que está nos ouvindo, fica aí a minha saudação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. É assim, é debaixo da humilhação. Aí quando nós vemos também que Zaqueu, um homem de pequena estatura, cobrador de impostos ali, ele viu que Jesus ia passar pela essa estrada, aí ele correu, subiu na figueira brava para ver Jesus. Mas Jesus viu ele. Mesmo ele queria ver Jesus, mas Jesus que viu ele em cima da figueira e falou: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Na realidade, nós vemos simbolicamente a casa que ele queria era a casa do coração, pousar na casa do coração de Zaqueu. Mas enfim, Zaqueu convidou ele para ir à sua casa. Isso é bom, quando nós convidamos Jesus para estar conosco na nossa casa. A qual casa, disse Pedro, a qual casa espiritual somos nós. Veja bem, também nessa estrada de Jericó, Jesus se deparou com 2 cegos ali e eles voltaram a enxergar. Então a oportunidade não pode ser perdida. Quando estamos debaixo para concluir a oportunidade, nós não podemos perder ela de vista. Segundo também relata Mateus capítulo 20, o verso de número 29, diz assim:
E quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, já estava agora aí saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Foi onde vem agora também, relata Mateus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tende pena de nós, ou tende misericórdia de nós. Alguns textos escrevem dessa maneira, né? E a multidão repreendeu para que o cego se calasse, né? E fechasse a boca. Mas eles gritavam mais ainda: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós, tenha misericórdia. Então Jesus parou, clamou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. E responderam eles. E Jesus teve pena dos cegos e tocou nos seus olhos deles. No mesmo instante puderam ver enquanto seguia. Porque hoje há muitos cegos que vê, mas não querem enxergar a realidade da vida. Esse cego ainda é pior, que eles estão vendo, mas não querem ver. Tudo bem. O doutor da lei, quando foi interrogado, né, o que farei para herdar a vida eterna, Jesus falou: conheces a lei? Conhece aí os mandamentos? Conhece as escrituras? De que forma você conhece as escrituras? Porque tem muita gente também que anda com Bíblia debaixo do braço, até parece desodorante, para cima e para baixo. Se perguntar algo das escrituras, ele não... E se tiver ouvindo as escrituras alguém ali relatando, daqui um pouco perguntar para ele não sabe nem onde foi lido. Porque o interesse tá ali e não tá. Eu vejo isso direto nos cultos, escola dominical. Se pergunta, depois não lembra mais o povo. O povo é tão esquecido, parece que a semente cai em lugar infrutífero. Aí Jesus perguntou para ele se ele conhecesse as escrituras. Tem muita gente também diz aí que conhece a Bíblia. Vou usar até uma expressão popular. Conhece de cabo a rabo, quer dizer, do início ao fim, do alfa ao ômega. E no fim não conhece nada. Por quê? O Deus desse século cegou o entendimento para que eles não enxerguem. Tem muitos aí caminhando, diz que está caminhando, mas não sei, fala que vai para o céu, relata mais. Mas enfim, o doutor da lei, quando Jesus perguntou que conhece as escrituras, aí ele citou. Porque toda criança, todo judeu, de 1 a 6 anos, eles são obrigados a estudar certa área e decorar. E de 6 a 12, eles têm que estar práticos, conhecendo, até para fazer uso na sinagoga e falar a respeito das escrituras, da Torá, ou do Pentateuco, a qual eles usam decoradamente. E esse mestre, ele sabia decorar, porque desde a infância é necessário toda criança aprender. E o pai tem que ensinar. E quando nós observamos aí essa passagem de Deuteronômio, do 4 ao 9, está registrando assim: escute, ó povo de Israel, o Senhor é somente o Senhor,
o nosso Deus. Quer dizer, só a Deus deve adorar. Portanto, ame ao Senhor do vosso Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças. Guarda sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. É para guardar. É como disse o salmista Davi, conhecendo essas escrituras, conhecendo a Torá, o Pentateuco, que ele disse no Salmo 119, se não me falha a memória: escondi a tua palavra no meu coração para não pecares contra ti. Então, aí ele continuou dizendo: guardem sempre no coração as leis que hoje estou dando. Hoje. Não deixes de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora da casa, quando se deitarem, quando se levantarem, e amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não esqueçam. E escrevam nos batentes das portas das tuas casas e nos seus portões. Gozado, né? Eu fui agora ali no banheiro e observei que na porta minha enteada escreveu o nome dela. Será que é para ninguém esquecer dela? Porque aqui a palavra de Deus, Moisés orientou para que todos eles fizessem dessa forma. Já quando eu observo o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, se não me falha a memória, ele diz assim que cada um busca o que é seu, mas não o que é de Cristo. Vou aqui pegar o versículo para citá-lo, porque é bom citar o livro, as Escrituras, e falar como Jesus disse: está escrito. Aí diz aqui, capítulo de número 2, na carta aos Filipenses, né? Diz assim: ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mas o anterior diz assim: não faça nada por interesse pessoal ou por desejos de tolo que recebe elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos superiores a vocês mesmos, né? Aí ele inicia dizendo que porque estarem unidos em Cristo, vocês são fortes. E o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. E peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia. Poxa vida, eu falo isso constante. Ontem mesmo falei para 2 filhos meus. Não é estar brigando por qualquer besteirinha de nada. Ou porque um fez uma coisa errada e não pode se corrigir, ou pode, por exemplo, fez uma sujeira no quintal, quer que tem o outro ir lá e limpar. Mas não, acham que tem que ficar arengando, brigando. E não é assim. Nós não podemos nos destruir. Porque a palavra de Deus, Paulo ensinando, diz aos Coríntios, não, aos Efésios, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, contra os príncipes das trevas, contra as hostes do mal. É esses que nós não vemos, mas está sempre tentando entrar no nosso ser para tirar
o controle do bem da nossa vida. Tudo bem, eu vou pegar ainda aqui esse versículo, que aqui essa linguagem fala dessa forma. Aqui a tradução é outra, né, na linguagem de hoje. Aí o versículo que eu citei, né, que todos buscam o que é seu, mas não o que é de Cristo Jesus. Tenha entre vós mesmo todo modo de pensar como Cristo tinha. Então, a maneira a qual aqui, nessa estrada da oportunidade, quer nos ensinar é isso. E relata o texto que descia um homem de Jerusalém para Jericó, o verso de número 30. E quando esse homem descia, é igual a gente hoje, nos nossos dias, quando vamos sair de casa, nós não sabemos o que pode acontecer. E dependendo na estrada da vida, é onde que ocorre o perigo. O perigo sempre vai estar às portas. Então, observe. Depois que o doutor da lei teve esse diálogo com Jesus, aí Jesus inicia agora uma parábola para ele, para ver se ele também ia enxergar melhor, a qual ele relata quando, nesse diálogo, Jesus perguntou quem era o próximo, e para ele poder, né, ajudar, porque na realidade o próximo é aquele que sempre está ao nosso lado necessitando de algo que muitas das vezes nós podemos suprir e nós não suprimos. A palavra de Deus diz que aquele que tem condições de fazer o bem e não faz, diz que peca. Queira ou não, fica registrado na consciência. Tudo bem, irmão Ildefonso. Então aí diz aí, no verso 30, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E aí no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Que hoje nós vivemos um mundo onde a violência está em todos os lugares, a qual o mundo hoje é comparado a um covil. Covil, quando se fala de covil, fala de ladrões, né? É como um tipo, eu estou falando que é o diabo, é como um tipo de diabo que João registrou no capítulo 10, que o diabo não veio só para matar, roubar e destruir. Esse é o papel de quem vive na maldade, vive na iniquidade, vive tentando destruir o seu próximo. Então o mundo é um covil e todo aquele que cai nas mãos dos salteadores fica despido. Às vezes sai olhando o celular de casa, não percebe, daqui um pouco nessa estrada da vida, passa ali esses salteadores, mercenários, ele rouba. Mas aqui no caso desse homem, além de roubar suas vestes, dinheiro, deixaram quase morto porque espancaram ele, né? Despido do manto da justiça e dos vestidos de louvores, a qual Isaías fala. O profeta Isaías aí no capítulo 61
de Isaías, diz que ficou porque ele inicia dizendo assim, sobre a salvação de Israel: o Senhor Deus me deu o Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, para anunciar, pois me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará de todos os seus inimigos, e me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festas, em vez de luto. Não é fácil, não. Se entender o que o profeta está dizendo, que Deus chama a pessoa para esses propósitos, mas hoje está tudo invertido, a inversão de valores. Pessoas querem ser ricas, querem estar no topo, na mídia, no holofote, querem estar lá no monte, não quer estar no deserto, querem estar mais em condições superiores dos outros e se gabando com isso. Mas o profeta, ele continuou dizendo: ele reconstruirão casas que habitam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruína. Assim é a vida de muitos em situações dessa forma, em ruínas. E muitos que acham que não tem mais solução para a sua vida. Acham que tudo está perdido. E logicamente, quando alguém é saqueado por salteadores, logo ele acha que não vai ter mais condição de se levantar na vida. Mas Deus dá manto de justiça e Deus ainda dá vestido de louvor para glorificar, para exaltar, para dar cântico de vitória depois de pelejas desse tipo. Então, diz o texto que espancando os ferimentos cansados, espancando. Então, há ferimentos cansados, os esforços do ser humano são inúteis, até para curar as enfermidades. Se a mão de Deus não vir sobre a pessoa, ele fica doente, gasta se tiver com medicina, gasta com todos seus recursos e não chega a nada. Aí me faz lembrar quando Davi estava na caverna de Adulão, no capítulo 22, a qual relata o livro de Juízes, relata que ele estava fugindo de Saul. Vamos observar aqui, esse é o 1 Samuel, capítulo de número 22. Veja bem que na caverna onde Davi se escondeu,
a qual fugia de Saul, ali na cidade de Gate, e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos, o resto da sua família, souberam que estava lá, foram ficar com ele. Tão bom quando a família está unida, viu? Vê que um está passando aflição e a família vai e se une, como aqui os familiares devem fizeram. Só que, e todos os homens que estavam em dificuldade, com dívida, ou insatisfeitos também, foram a Davi e tornou-se chefe deles. Quer dizer, em algum outro texto diz que, ali na caverna de Adulão, ele se deparou com homens em aperto, certo? Homens endividados e homens de espírito desgostoso. Hoje, muitos se encontram nessa situação, mas eu ainda digo que o bom samaritano não te esqueceu. Ei, o bom samaritano, ele vai passar nessa estrada da oportunidade onde você está caído e vai curar tuas feridas. Vai te colocar em um alojamento. Tudo por conta dele. E sem interesse algum. O único interesse dele é que eu viva e tenha vida eterna. Ociosamente, diz as escrituras aí, que foi por acaso, diz que foi por acaso, descia alguém. Esse descia alguém era o samaritano. Entenda bem. Aí no verso 31 diz que a palavra de Deus, na linguagem de hoje, acontece que ociosamente por acaso descia alguém, no verso 31, a qual descia e estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Quem descia? Aí descia alguém. A estrada é o caminho. E para muitos que acham que há caminho que para o homem parece ser perfeitos, mas é caminho de morte. Quando nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 14, diz o texto que 14, que há caminho que parece certo, mas podem acabar levando à morte. Em alguma tradução é como eu citei, que há caminhos que para o homem parece perfeito, é caminho de morte. O perigo da estrada de Jericó para qualquer pessoa que possa ou que passe por lá, que é o mundo de salteadores, de covis, pelo esse mesmo caminho também passava, no verso 32, um sacerdote, o qual ele passou de largo. O sacerdote é um tipo de religiões que tem hoje no mundo que não pode socorrer e nem voltar para dar vida a ninguém. Porque Jesus que disse que eu sou a vida e a ressurreição. A vida está em Cristo. E religiões não conseguem e jamais conseguirá dar vida a alguém. Ainda que eles propagam isso, mas não é realidade. As pessoas ficam presas nas religiões e deixam de se agregar, de abraçar a causa de Jesus.
Então observe, não pode socorrer nem voltar da vida. Provavelmente mesmo não queria parar. O sacerdote não quis parar vendo ali o homem que foi saqueado. Ele não quis parar, nem tocar, porque na religião a qual ele aprendeu, que não poderia tocar no estrangeiro para não ficar imundo. Para ele tocar em alguém caído ou morto, cerimonialmente, religiosamente, como muitos fazem, certos religiosos, se parar para conversar com determinada pessoa, você está discriminado. Aí usa um termo popular: quem se mistura com porco, come lavagem. Então eles vivem, mostram uma santidade que não pode estar do lado do impuro, do pecador. E em Números capítulo 11, resista assim: e disse o Senhor, porque me tens tratado tão mal, porque está aborrecido comigo, e porque deste um trabalho tão pesado para dirigir todo esse povo. Isso Moisés relatando a situação. E Deus dá um trabalho tão pesado para ele, e um povo que não obedecia, um povo que rebelde. Então, pela lei, foi ensinado que o sacerdote, se ele tocasse, ele estaria imundo. Aí também relata que passou um levita. Segundo a lei, o levita estava no ministério do louvor, né? Levita também é um tipo de lei. E os levitas, eles atendiam aonde? No ministério. Atendiam aos sacerdotes no serviço do altar. A lei condena e é dura, mas não pode levantar um caído, ou o homem nas condições miseráveis. Mas Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, na carta aos Gálatas, relata isso aqui. Capítulo 3 aos Gálatas. Estou já. Efésios. Vamos ver aqui. Então, no capítulo 3, Paulo falando aos Gálatas, ele diz assim, do versículo 9 em diante: Abraão creu e foi abençoado, por todos os que creram são abençoados como ele. E os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei estão debaixo da maldição de Deus. Quer dizer, quem não cumprir tudo vai estar debaixo da maldição. E o homem não consegue cumprir. Por isso Jesus veio e cumpriu a lei por nós. E ainda diz o texto assim, até o verso 10: e os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei estão debaixo da maldição de Deus. Não cumpriu? Não vem aqui dar uma de santinho, que é o bonzinho, que é o tal. Não cumpriu a lei?
está debaixo da maldição. Tudo bem, mas irmão Ildefonso, mas e um samaritano? O samaritano é o tipo da pessoa de Cristo Jesus. O que é que relata o samaritano? O samaritano viu a vítima no chão. É o que registrou o profeta Isaías, no capítulo 61. Ele encheu de íntima compaixão. Desceu da sua montaria, coisa que ninguém desce da sua posição. Ai, eu vejo hoje que ninguém quer descer debaixo da posição que está, no nível que está, do maior servir ao menor. Não vejo isso. Ainda falta ali uma coisa. Como disse Jesus para o mancebo de qualidade, ou o mancebo rico, vai, vende tudo e dá aos pobres. Eu fico pensando, as pessoas que ensinam, prega, lê Bíblia, já está aí há anos falando, e depois engole um camelo e se enrosca com um mosquito. Tudo bem. O samaritano, ele desceu da sua posição, ajoelhou-se ao lado do homem caído e quase morto, limpou as suas feridas com vinho e azeite. O vinho era para purificar de todos os ferimentos. O vinho representa também, segundo é citado, representa que quando Jesus fez a ceia, falou do vinho, que era para a purificação dos pecados. Era seu sangue representado no vinho. O vinho para dar de novo a alegria daquele que perdeu a alegria, perdeu o prazer, perdeu as esperanças. E o azeite era para voltar à vida, a unção, o azeite, a unção do Espírito. Só por ele conseguimos ter vida em Cristo Jesus. Se não tivermos o azeite que simboliza o Espírito Santo, nós não vamos poder ter vida. Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deixou o Consolador, que ele ia e vai e está convencendo um homem do pecado, da justiça e do juízo. E como Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua vontade da carne, mas andam agora na vontade do Espírito. Quando observamos a filosofia desses três personagens, a do salteador, que é o ladrão, ele sempre perdeu, boy. O que é teu é meu. Eu quero me apoderar-se. E já gritei, perdeu, boy. Desce, é meu agora. Eu vou me apoderar. Dá a carteira aí, dá o celular, é meu. Vou me apoderar. Já a filosofia do sacerdote e do levita, o que é teu é meu, mas quero guardá-lo para preservar a minha religiosidade. É o que acontece hoje com os povos religiosos. Já a filosofia do bom samaritano é essa que nós temos que ter. O que é teu é meu, mas aí eu quero reparti-lo com amor e compaixão. Imagine o sol, ele não pergunta em quem para refletir o mar.
refletir a terra, não. Vou brilhar para refletir a lavoura, o homem. Ele não pergunta. Então, se o sol não pergunta com quem ele vai repartir a sua luz, Jesus, da mesma forma, ele disse: venha a mim, a todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, com as suas pesadas cargas, e eu os darei descanso. Sejam meus seguidores. Aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. E os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esquece o sacerdote, esquece os levitas, esquece os salteadores. Mas venha, esteja com Jesus. Ele cura as feridas. Ele tem vinho e tem azeite. Ele desce da sua posição como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para nos abraçar, nos colocar nos seus braços. Creia nisso. Aceite a Cristo como Salvador. Deus os abençoe.